Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos já começando uma nova gravação, uma gravação de um novo vídeo, claro, né? A gravação de um novo vídeo, trazendo uma nova temática. Então, nessa nova temática, vamos trabalhar quem era o profeta Elias, o tesbita, né? Então, vamos trabalhar aqui dentro do contexto bíblico, né? Até porque fora também das tradições, histórias extras bíblicas mostram muito pouco, mas vamos analisar aqui aí a identidade de Elias, a biografia, né, esse relato de vida que ele tem, né? Então, a Bíblia Sagrada, ok? A Bíblia Sagrada não nos dá conhecimento sobre a vida de Elias antes do início do seu ministério, o que vem demonstrar que a palavra de Deus tem o intuito de revelar aquilo que é pertinente à salvação do homem. Elias aparece nas páginas das Escrituras em 1 Reis, né? Capítulo 17 e 1. É a primeira vez que aparece, né? E de forma repentina, sem qualquer explicação, nem mesmo da sua genealogia, como é costumeiro fazer-se quando se trata, pelo menos, de personagem da história de Israel. É apresentado apenas, né? É apresentado na história apenas como Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. E ponto, né? É a única parte que vem identificar no capítulo referido do livro ao qual eu citei. Elias foi profeta do reino do norte, né? Já aconteceu a divisão já na época de Jeroboão e Roboão, reino do norte e reino do sul. Então Elias era profeta do reino do norte, nos reinados de Acabe e do seu filho Acasias. O nome Elias, que significa, né, o Senhor é meu Deus, ou então Javé é Deus, fala da convicção inabalável que destacou esse profeta, precisamente registrado em 1 Reis, né, 18, 21 e 39. A vida dele girou em torno do conflito entre a religião do Senhor e a religião de Baal. Sua missão era levar o israelita a reconhecer sua apostasia e reconduzi-lo à fidelidade ao Deus de Israel. Elias era, pois, um restaurador, um reformador, empenhado em restabelecer o concerto entre Deus e Israel. Sua missão primordial era essa. Elias tinha um traje característico, né, diferente daqueles usados pelas pessoas do seu tempo, tanto que bastava a descrição desta veste para identificá-lo, a saber, o homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Está registrado em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Isso nos dá a entender que Elias deveria ter uma vida mais ou menos retirada da comunidade, uma espécie de eremita do deserto, se pensar, né? No entanto, embora Elias demonstre pelos seus trajes, pela sua forma repentina que se apresenta na história sagrada, que deveria viver num tanto quanto retirada da comunidade, não é correto dizer que haja respaldo bíblico para dizer que vivia isolado dos demais homens do seu tempo. Pelo que podemos observar o texto sagrado, olha só. Percebemos que Elias tinha uma relação bem próxima aos chamados filhos dos profetas, ou seja, aos jovens que se dedicavam ao estudo da palavra de Deus. E uma vida de serviço ao Senhor nas escolas de profetas, cuja origem remota aos tempos de Samuel. Samuel funda a escola dos profetas. Está registrado o quê? 1 Samuel capítulo 10, versículo 5. 1 Samuel capítulo 19, versículo 20 também. Com efeito, as páginas sagradas permitem-nos vislumbrar que Elias tinha um estreito relacionamento com esse grupo, registrado em 2 Reis 2, 2 e 4. Sendo até possível que Elias tenha sido uma figura proeminente, né, de tais grupos quando se apresentou ao rei Acabe, que aliás explicaria a facilidade com que tenha conseguido se apresentar ao rei. Então, não era um mero eremita, né, do deserto, da caverna, que não tivesse uma relação maior. Apesar de tão poucos conhecimentos a respeito de Elias antes do início do embate com Acabe e Jezabel, os responsáveis pelo culto de Baal, tais informações já nos são preciosas no sentido de mostrar que alguém, para ser usado eficazmente pelo Senhor, precisa ter 3 pontos que havia na vida de Elias. 1. Distanciamento do mundo, fidelidade a Deus
e um comprometimento com a palavra de Deus. Claro, aí está a vitória de aqueles que buscam servir a Deus. Aliás, a fidelidade inabalável de Elias a Deus e o comprometimento com sua palavra faz dele um exemplo de fé, destemor e lealdade a Deus ante a intensa oposição e perseguição às falsas religiões e dos falsos profetas de Baal e de Azera, né? Elias e a literatura bíblica. No Antigo Testamento, a história de Elias encontra-se em 1 Reis, capítulo 17, 1, até 2 Reis 2 e 11. Ele também é mencionado em 2 Crônicas 21, 12 e 15, Malaquias 4, 5 e 6, no Novo Testamento em Mateus 11 e 14, né? Então está os textos da Bíblia que eu posso refletir. Dando uma conclusão e a finalidade nesse vídeo, né? Devemos aprender com Elias a ter disposição, prontidão em fazer a vontade de Deus. Elias não é visto titubear nenhuma vez. Mandado falar a Acabe de que não choveria, sem qualquer resistência atendeu ao chamado do Senhor, como também quando mandado a falar como rei de que choveria, mesmo sabendo que seria hostilizado, como foi. Como explicar que enfrentaria um povo totalmente idólatra, com 850 profetas sozinhos, né? Para Elias o importante era saber o que fazer, né? Era sobre a direção divina. Ao contrário de outros profetas que têm seu receio, titubeio, né? Registrado nas páginas da Sagrada Escritura, Elias é sempre denominado e bem disposto. Devemos ter comportamento enquanto salvo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era assim, determinado a cumprir a vontade do Pai. A propósito, esse comportamento é requerido pelo Senhor de todos os céus, apesar das adversidades da vida, pois assim nos diz: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. São as palavras de Cristo, registradas em João, capítulo 16, versículo 33, parte B. Então Elias, mesmo passando pelos altos e baixos, entrando num momento depressivo, né, depois que Jezabel o persegue para matar, mas mesmo naquele momento de dor emocional, de tristeza, pensando que estava sozinho, Deus o conforta, mandando pão para que ele pudesse comer, dando repouso de um sono, né, terapêutico, mandando ele caminhar até 40 dias, 40 noites, até Horebe, né, o monte do Senhor. E Deus se manifestando, vamos falar dessa maneira, né, através de um vento, através de um terremoto, através de um fogo, mas Deus vindo até o coração de Elias, e falando de uma palavra branda e suave: Elias, você não está só. Confortando, né, todo o espaço existencial, o vazio existencial de Elias. E dizendo que ele tinha muita coisa a fazer, até para ungir reis e chamar seu substituto Eliseu. E é assim que Deus faz na nossa vida. Mesmo diante do momento depressivo e de luta, como passou Elias, mas Deus está conosco, Deus que nos ajuda e Deus que nos levanta no momento de crise, no momento de depressão, no momento de adversidade, no momento de luta. Deus sempre tem a resposta certa, assim como teve para Elias diante dos seus problemas existenciais. Muito obrigado. Acesse os nossos vídeos no canal Teologia Aprenda Mais e acesse ou deixe o seu like, né, compartilhando também os nossos vídeos. Obrigado, a paz do Senhor e Shalom.